Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Márcio Zancanelli, né? E gostaria de trazer para vocês uma mensagem da Palavra de Deus, né? Nesse momento, né? Hoje eu gostaria de falar sobre Mateus capítulo 24. Para quem não me conhece, né? Sou o Márcio Zancanelli, sou cristão, né? Estudante de teologia, né? Terminando agora aí o curso médio em teologia pela Academia de Pregadores, né? O objetivo aqui do canal é falar sobre a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus, ele nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, né? Então o objetivo aqui é compartilhar a palavra de Deus, né? Estamos aí hoje, né, com cenário novo, pouca barba, né, mas estou aqui, né, para lhe trazer a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que tem me chamado muita atenção, que é algo que eu estava estudando há algum tempo, que é algo de grande importância, que é sobre a vinda do Senhor, né? Anunciarmos sobre a vinda do Senhor. Como se dará a vinda do Senhor? Em que momento será a vinda do Senhor? Né? É claro que a palavra de Deus nos diz que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Mas é nossa missão como cristãos anunciar a sua volta, né, e de que estejamos preparados para a sua vinda. Né? Recentemente eu até estava estudando, né, com meu tio inclusive, sobre a vinda do Senhor. E muitas vezes nos vêm as pessoas perguntas sobre a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, será secreto ou visível, né? E ali nós estudamos 1 hora e pouca mais ou menos sobre este assunto, né? A vinda do Senhor será secreta ou será visível? A igreja será arrebatada antes, no meio ou após a grande tribulação? São perguntas que às vezes nos vêm à mente. E às vezes podemos pensar, bom, não importa se ele vem antes, no meio ou após a grande tribulação, mas sim que o Senhor voltará e que estejamos preparados. Né? Sabemos que há várias correntes de interpretação e eu gostaria de trazer para vocês a razão da minha fé, né? Hoje eu creio que a vinda do Senhor será de forma visível, né? Há aquela compreensão de que a vinda do Senhor, segundo o pré-tribulacionismo, né, o qual inclusive aprendi e sempre criei dessa forma, é que o Senhor virá de forma secreta arrebatar a sua igreja e os que ficarem aqui passarão pela grande tribulação, ou os 3 anos e meio de falsa paz do governo do anticristo e os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, dando a entender que a grande tribulação seria para os desviados, para o povo de Israel, né? Porém, hoje, estudando mais a Bíblia, eu não creio dessa forma. E é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Que a vinda do Senhor será de forma visível. Aí o pessoal diz, mas o Senhor virá. Primeiro ele vem arrebatar a igreja de forma invisível, e aí a igreja passa as bodas durante 7 anos, e depois ele vem com a igreja nos ares a arrebatar os que ficaram aqui durante a grande tribulação. Essa é a ideia do pré-tribulacionismo. Hoje, porém, estudando a palavra, eu creio que o Senhor ele voltará após a grande tribulação e que a vinda do Senhor será visível uma única vez. Há um entendimento de que ele vem uma vez, mas vem em 2 fases, uma invisível e outra invisível. Porém, analisando a Bíblia, nós não vemos isso de forma clara. Enfim, então vamos lá, né? A vinda do Senhor. Eu gostaria de trazer aqui para você, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler aqui a palavra de Deus. Eu estou me baseando também no estudo, né, Apocalipse simplificado, né? Eu achei uma bênção esse estudo, né, para você que quer entender melhor este assunto. Apocalipse simplificado você encontra no YouTube, na internet de forma gratuita, né? Foi escrito por 2 pastores da Igreja Batista, mas eu creio que isso não importa, né, a denominação. O que nos importa aqui é a palavra do Senhor. Então vamos lá, Mateus 24. Eu vou usar aqui essa tradução, né, a Bíblia judaica, mas em outras traduções vou usar também a King James, a João Ferreira de Almeida, né, e a gente vê que é praticamente a mesma palavra. Vamos lá então, Mateus 24, versículo 3. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele e disseram, diga-nos, porventura, quando acontecerão essas coisas?
E qual será o sinal da sua vinda e do que o fim do mundo está próximo? Jesus respondeu: cuidado, não deixe ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou o Messias, e desviarão a muitos. Vocês ouvirão rumores de guerras por perto e notícias de guerras distantes. Cuidado para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras, haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Então aqui o Senhor Jesus vem nos falando sobre os sinais da sua vinda. Os discípulos chegaram para o Senhor e perguntaram: quais serão os sinais da sua vinda e de que o fim do mundo, né, terá chegado? Vemos aqui em outra tradução, da King James. Dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, aqui eles perguntaram, quando será a sua vinda? Né? O Senhor Jesus, logo depois, ele ascendeu aos céus e disse que da mesma forma que ele subiu, ele haveria de vir. Então os discípulos lhe perguntaram, quando será o sinal? Antes que ele vir, o que acontecerá? Né? Os sinais da sua vinda. E aqui ele vem nos falando, né? Rumores de guerra, sempre houve, né, guerras, povos lutarão um contra os outros, nações uma contra as outras, haverá fomes e terremotos. Todavia, isto é apenas o princípio das dores de parto. Ou seja, é o princípio das dores. Ok, vemos isso, né, tem acontecido, porém a cada dia a gente vê que as guerras têm aumentado. Então é um dos sinais da vinda de Cristo, terremotos, fomes, né? Aí diz, nesse tempo vocês serão presos, punidos e condenados à morte, e todos os povos os odiarão por minha causa. Nesse tempo, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas. E o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Na King James diz a mesma coisa, porém com outras palavras. Né? Mateus 24:12 nos diz assim, e surgirão muitos falsos, 24:11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós vemos aqui os sinais da vinda de Cristo, né? No caso, ele vem falando que muitos de vocês serão presos, punidos e condenados à morte e odiados. Então nós vemos aqui a questão do ódio ao cristianismo, né, da perseguição aos cristãos. Né? O Senhor Jesus nos diz que todo aquele que quiser seguir a Cristo verdadeiramente seria perseguido e odiado. Né? Ou seja, a gente temos aqui dois cristianismos, né? O cristianismo que busca se adequar ao mundo, que busca agradar a todo mundo, e o cristianismo que busca ser fiel a Cristo. Então você ser fiel a Cristo e ao verdadeiro evangelho, você sofrerá uma oposição, né? A oposição do diabo, do mundo, né? Que se opõe a Cristo e a sua palavra, que não aceita a sua palavra. E aqui vem nos falando sobre falsos profetas, né, que é importante também nos atentarmos. E aí diz, ou seja, o engano, né, dos falsos profetas. E o amor de muitos esfriará. Vamos ver aqui na King James, e se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esses dias meditando nessa palavra, eu vi da grande importância dela, né, que nos diz Mateus 24:12, e por se multiplicar o amor de muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Né?
Ou seja, por se multiplicar o pecado, o amor das pessoas tem se esfriado. Na tradução aqui judaica diz que o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Quer dizer praticamente a mesma coisa. Por se multiplicar a iniquidade. O que quer dizer iniquidade? Iniquidade da Bíblia é a transgressão da lei. Iniquidade na Bíblia, né, no grego, é anomia, que quer dizer aquele que é contrário à lei de Deus. Né? Então, quando você diz que a lei de Deus foi abolida, que somente a fé e a graça são necessárias para a sua salvação, e você ignora a lei de Deus, é como se falássemos que por causa do amor e da graça de Deus, vamos abolir a partir de hoje as leis de trânsito. Não tem mais lei de trânsito. Não tem mais lei humana nenhuma. Seria como você dizer isso, que não há mais transgressão da lei, não estamos mais debaixo da lei, ou seja, a lei foi totalmente abolida. Né? Não há lei de trânsito, não há normas para a sociedade. Ou seja, é algo inimaginável. Né? Então, a lei do Senhor ela não foi abolida. Os mandamentos do Senhor, no máximo, foram resumidos. Né? Ou seja, por causa do distanciamento da palavra de Deus, do distanciamento das suas leis, é que o amor das pessoas tem se esfriado. A gente pensa até, às vezes assim, mas o amor, quem ama? O amor pode tudo, né? O amor, né? Na verdade, quem ama faz o bem ao próximo. Né? A gente fala, mas o importante é o amor. Né? Mas realmente, se você ama o seu próximo, você vai guardar os mandamentos, né? Que é honrar pai e mãe, que é não roubar, não mentir, não falar falso testemunho, não cobiçar aquilo que é do próximo, não adulterar, não trair. Né? Ou seja, se você ama o próximo, você vai tratar o seu próximo bem, você vai perdoar o seu próximo, você vai ser compassivo, misericordioso com o seu próximo. Né? A palavra até nos diz, se quisermos que Deus nos perdoe, devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Né? Ou seja, o amor, os mandamentos de Deus é que faz com que tenhamos amor. Né? A palavra de Deus nos diz, né, que devemos perdoar o próximo, nos diz, Senhor, 70 vezes, há duas traduções que diz 70 vezes 7, ou a que diz 77, enfim. Se quisermos ser perdoados por Deus, devemos perdoar aos nossos devedores, né? Devemos amar o nosso próximo. Então, logo, se você ama o seu próximo, você guarda os mandamentos. Né? Ou seja, por causa das pessoas se afastarem dos mandamentos de Deus, elas acabam perdendo o amor com o próximo. Né? A questão, por exemplo, do perdão, de você fazer o bem ao próximo. Se você faz o bem ao próximo, você vai guardar os mandamentos. Se você ama a Deus, você vai guardar os primeiros 4 mandamentos. Né? Enfim, e aqui nós vemos então um dos sinais da vinda do Senhor, que é o esfriamento do amor, né? Ou seja, o afastamento da lei de Deus. Certo? E aí, continuando, mas quem suportar até o fim será salvo, ou, aqui na minha tradução, será libertado. Né? Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Eu vou usar até aqui a King James. Né? Ambas traduções são boas, mas eu vou usar aqui, continuar aqui com a King James. Né? A King James. Vamos lá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, a palavra do Senhor diz que o seu evangelho será pregado em todo o mundo. E eu creio que hoje em dia as redes sociais, o YouTube, a internet, é uma ferramenta para pregarmos o evangelho. E devemos utilizá-la. Por isso, inclusive, estou aqui, para lhes anunciar a palavra de Deus. Né? É claro que eu sou falho, né? Todos nós somos falhos, somos pecadores. Por isso que a salvação ela não vem do homem, ela vem de Cristo. Né? Somos apenas instrumentos, vasos de barro para levar a sua palavra. Né? Por isso não se atente apenas ao que eu digo, mas se atente à palavra. Estou aqui apenas como mensageiro da palavra do Senhor. Beleza? Então aqui ele está falando dos sinais da vinda do Senhor. Certo?
Versículo 15, Mateus 24, 15. Pega aí a sua Bíblia, seja a Bíblia católica, seja qual Bíblia for, pega a sua Bíblia e vamos aqui analisar. Nós temos sim alguns problemas de traduções, mas no geral, né, as Bíblias em geral são muito boas. Eu tenho aqui a Bíblia Peshitta, a Bíblia Judaica, a King James, a João Ferreira de Almeida, né, são Bíblias excelentes, certo? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabá. Então, uma pequena pausa, né, aqui para tomar uma água, né? Mas vamos lá. Então aqui ele vem falando, né, que haverá a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Eu não vou entrar aqui nessa questão, né, mas você pode estudar mais a palavra. Eu quero me focar aqui mais em outros assuntos. Mas enfim, diz que haverá a abominação de que falou o profeta Daniel. Vejamos aqui o versículo 15, vejamos aqui na Judaica, aqui nos diz: então, quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, que o leitor entenda a alusão. Será o tempo em quem estiver em Judá fugir para os montes. Então, tá aqui vem falando que haverá perseguição. Basicamente é isso. Quem estiver na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Então, diz que haverá perseguição. E aqui muitos dizem que a perseguição será para os judeus e não para os cristãos. Eu creio que aqui a maioria sim era judeus convertidos a Cristo, que representam a sua igreja. Pois para o Senhor não há separação entre judeus e cristãos. Nós lendo em Romanos 11 e Efésios 2, nós vemos que o povo de Deus é constituído de judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. A sua igreja é formada de judeus convertidos, como aqui, a gente vê que a maioria era judeus, mas também de gentios. Ou seja, para Deus há somente um povo. Então ele está falando aqui para a igreja, não somente para judeus. Inclusive a questão aqui, orai para que a fuga não ocorra no Shabá, no sábado. É somente para o judeu? Não, é também para a igreja. Pois se somos um só povo, ambos judeus e cristãos, devemos guardar o mesmo dia como o dia do Senhor. Bom, não é um assunto do vídeo, né? Então não vou entrar nessa questão, mas aqui está nos falando. Ele está falando para o judeu. A gente até às vezes fala, quando é as promessas, né, é para mim. Mas quando é alguns mandamentos, vai falar, não, isso aí é só para o judeu. Eu creio que o único mandamento que o judeu, que é específico para o judeu, é a circuncisão. Tirando a circuncisão, vale para todos nós. Beleza? Então vamos lá. E aí entramos na grande tribulação, né? Versículo 18, Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então tá aí, né, o Senhor Jesus falando de uma forma clara, né? Porque haverá, então aqui ele já está falando da perseguição, certo? Que os cristãos serão perseguidos por amor do seu nome, certo? Que as pessoas irão se afastar da lei de Deus. A gente vê até dizendo, né, que até a vinda do Senhor o anticristo se manifestará, né? A vinda do Senhor não acontecerá sem que antes se manifeste o homem do pecado, sem que antes surja o anticristo. Tá? Nas cartas de Paulo, eu vou ver aqui agora depois onde que está, mas é a manifestação do anticristo. Então ele vai perseguir a igreja, beleza? Mas veja bem, que o Senhor Jesus disse de forma clara, né? Haverá... Jesus já voltou até aqui? Não, Jesus não voltou, tá dando sinais, certo? Quais sinais antes da sua vinda? Ele não falou da sua vida, a vida dele está no final do capítulo 24, certo? Então ele diz, porque haverá então grande tribulação,
grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então ele vem nos falando que antes da sua vinda haverá uma grande aflição, uma grande perseguição, uma grande tribulação, como nunca houve uma perseguição como essa. Né? Tivemos aí a perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial, ainda é pior. Tivemos aí a perseguição à igreja do primeiro século, né? Os apóstolos, a maioria foram martirizados, né? Nós tivemos ali até o terceiro século, né? Até o ano 300 e pouco, perseguição aos cristãos por Roma, por diversos imperadores que mataram diversos cristãos, né? Eles foram perseguidos. E diz aqui que será uma perseguição ainda maior do que essa, certo? Então, assim, é uma grande tribulação. Ou seja, será antes da vinda do Senhor. É bem claro o texto. Né? E aí diz que esses dias serão abreviados. Porque se não fosse, ninguém se salvaria. Ou seja, nós vemos aqui a perseguição do anticristo. Temos outras passagens na carta de Paulo, em Apocalipse. Né? Deus abençoe, pretendo fazer outros vídeos falando a respeito. Né? Mas aqui diz que por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Quem são os eleitos aqui? Os eleitos aí são aqueles que ficarem na grande tribulação. São os judeus que negaram a Cristo. São os cristãos desviados. Eu lembro assim, eu falo isso com grande amor. Inclusive eu fui criado na Assembleia de Deus. Eu lembro desde criança, tinha até um disco, né, que contava, né, o arrebatamento. E aí os que ficarem na grande tribulação. Né? A gente vê aí filmes, né, deixados para trás. Eu sempre aprendi dessa forma e respeito quem pensa dessa forma, e creio que também devo ser respeitado por crer dessa forma, por interpretar dessa forma. Pois a palavra nos diz que o Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade. Então que possamos buscar a Deus em oração. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 1, bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia. Então devemos ler, meditar e estudar o livro de Apocalipse. Muitas vezes as pessoas pensam que o livro de Apocalipse é um mistério, é algo oculto, mas não. Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de Deus para os seus santos, para a sua igreja. Que possamos buscar a cada dia a revelação. A palavra de Deus nos diz que sem profecia o povo se corrompe. Né? Eu creio que a maior profecia é as profecias da Bíblia. Jesus está voltando e devemos nos atentar. Devemos nos arrepender, abandonar os nossos pecados e nos voltar para Deus. Então você que está afastado da igreja, você que está desviado, volte para a casa do Senhor. Né? Lembrando que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça de Deus. A salvação ela não é merecida, mas a graça de Deus nos leva ao arrependimento. A graça de Deus, Romanos 2 nos diz, porque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus nos leva a abandonar o pecado. É claro que nós sempre vamos errar. Tiago capítulo 2, né, ou capítulo 3 nos fala, irmãos, não desejais ser mestres, porque receberão maior juízo. Então eu estou aqui falando para você, eu vou receber juízo de Deus sobre as minhas palavras. Eu tenho consciência disso, que eu serei julgado por Deus pelas minhas palavras. E é com grande temor e reverência que eu venho trazer para vocês esta palavra. Porque eu sei que o Senhor, ele nos diz que eu serei julgado por minhas palavras vãs, que eu não devo acrescentar nada. Mateus 5, né, nos diz, eu não devo distorcer a palavra de Deus. Eu devo buscar ser fiel à palavra. A Bíblia diz que seremos julgados por nossas obras. Seremos salvos pela graça, mas sim seremos julgados por nossas obras. Porque a palavra de Deus nos diz que a graça te leva ao arrependimento, ou seja, a graça te leva a praticar boas obras. E somos salvos pela graça que te leva a boas obras, entendeu? Efésios 2:8, pela graça sois salvos, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ela vem da graça mediante a fé. Porém nos diz que a fé sem obras é morta. Então a fé te faz, né? Efésios 2:10, somos salvos para as boas obras. Deixa eu tomar aqui uma água. Certo? Então, somos salvos pela graça mediante a fé. Porém, a fé sem obras é morta. Ou seja, sim, seremos julgados por nossas obras, mas salvos pela misericórdia de Deus. Ou seja, não é por nossos méritos. Ah, Senhor, eu sou bonzinho, eu sou tal, eu sou fiel. Sim,
Vinde benditos do meu Pai para a casa, para o seu lar. Né? Ou seja, eu devo ser ovelha e não bode. Mas ainda assim, por mais que nós tenhamos boas obras, não somos salvos por elas. É algo que, né, a gente tem que buscar sempre meditar na palavra. Mas enfim, vamos lá. Né, Mateus 24. Então nos diz aqui que antes da vinda do Senhor haverá uma grande tribulação, né? Mas por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. E aí a gente tem um entendimento de que a grande tribulação serão 3 anos e meio de falsa paz, do anticristo, e 3 anos e meio de grande tribulação. E aí o pessoal diz, mas se Jesus volta após os 7 anos, eu sei quando ele volta. Não, veja bem. Ninguém saberá quando começará, entendeu? Você não sabe, não, hoje começou os 7 anos da grande tribulação. Não, ninguém sabe. A Bíblia diz, ninguém sabe o dia e a hora. Mas os sinais, sim, você saberá. Você saberá quando estiver próximo. Entendeu? Então o Senhor diz o quê? Né, que os dias serão abreviados, certo? Porque senão, por causa dos eleitos, enganariam até os eleitos. Mateus 24, versículo 24, né, nos diz aqui na judaica. Porque aparecerão falsos messias e falsos profetas, realizando grandes milagres, coisas extraordinárias, para enganar até mesmo os eleitos, se for possível. Versículo 21, né? Porque haverá dificuldades enormes, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais acontecerá algo parecido com isso. De fato, se a duração desse período não tivesse sido limitada, ninguém sobreviveria, mas por causa dos escolhidos a sua duração será limitada. Aí o pessoal passa, aos escolhidos são os judeus que ficarem, são os desviados que vão se converter? Não, os escolhidos aqui é a igreja. Então eu creio que mediante essa palavra, os eleitos, os escolhidos, é a igreja. Até porque não faz sentido uma igreja ser arrebatada e outra igreja ficar. Não somos um só povo. Se somos um só povo, não pode um povo ser arrebatado e outro povo ficar. É 2 povos. Deus não faz acepção de pessoas. É um só povo. Efésios 2, Romanos 11 diz, somos um só povo. Entendeu? Então, aí versículo 23, né? Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Então a gente vê aqui que uma das marcas da volta do Senhor será o engano. A gente deve estar atento a isso, né? Que o Senhor possa nos iluminar pela sua palavra e pelo Espírito Santo, para que não sejamos enganados, beleza? Eu vou continuar o vídeo no próximo, né, para que a gente possa continuar, para não prolongar muito. Né? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.